Vamos começar o programa de novo, aqui falando um tempão com o microfone cortado. Desculpem, me desculpem. Vamos começar de novo então. Olá, bom dia, cara expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa segunda-feira, dia 15 de julho de 2019, e chamo para conversar com a gente Felipe Quintas, ele que é cientista político e doutorando da Universidade Federal Fluminense e que hoje vai comentar a urgência do projeto nacional, da questão nacional. Bom dia, Felipe Quintas, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom, bom dia, Rômulo, e bom dia a todos os expressionautas. Bem, estamos presenciando o desmonte do Brasil que deu certo, né? Reforçando o Brasil que não deu certo, naturalmente, né? Então, o estado social, o status do Itamaraty, a centralidade do Itamaraty, das universidades federais no Brasil, tudo isso está sendo desmontado a jato, né? Pelo menos para mim, para o Romulo, para muitos aqui, absolutamente nenhuma surpresa. Foi essa a tendência histórica que foi inaugurada em 2015, que se acelera particularmente a partir de 2016. Né? Então, tudo isso que a gente está vivendo, isso estava programado para acontecer e todos sabiam que isso iria acontecer, não havendo uma correção, uma mudança de rumos. Né? E qual é o cerne de tudo isso? É claro que todo esse desmonte, isso estimula uma série de pautas corporativistas. Né? Não que o corporativismo seja ruim, não estou falando que seja ruim, mas estimula uma série de lutas e demandas particulares. É a demanda de quem quer se aposentar para se aposentar logo, a demanda da comunidade acadêmica para salvar a Universidade Federal, tal como ela existe hoje, né? É a demanda de uma série de trabalhadores para resgatar os direitos que eles perderam. Todas essas demandas são extremamente justas e necessárias, mas nenhuma delas será solucionada a contento se a questão nacional, que é o cerne da coisa, não for considerada. Claro, não estou falando que cada movimento tem que levantar a bandeira nacional para ter efetividade. É muito mais do que isso. A organização política pela qual essas demandas são feitas tem que ser uma organização política voltada para a construção do Brasil, para a reconstrução e a construção do Brasil. É um processo muito mais amplo que, sem estar inserido nessa organização mais ampla, com propósitos mais amplos, nenhuma dessas pautas particulares será alcançada, nenhuma dessas demandas será solucionada, porque num país em desmonte não há espaço para o aposentado, não há espaço para o estudante universitário, não há espaço para o professor universitário, não há espaço para o diplomata, não há espaço para o trabalhador comum que quer as suas férias, não há espaço para a classe média liberal, para os profissionais liberais, né? Só há espaço para as oligarquias. Né? As oligarquias que não vivem no Brasil, mas vivem do Brasil. Né? Sem considerar a construção nacional, sem considerar a construção do Brasil que queremos, porque soberania é isso, é a sociedade, através da sua representação política, que é o Estado, decidir decidir por si própria quais os rumos que o país vai tomar, mas é decidir por conta própria, não é decidir baseado no que os outros países querem, baseado no que a sociedade precisa e deseja. Né? Se isso não for feito, né? Se o Brasil não for construído, se o Brasil continuar sendo desmontado, não vai ter espaço para ninguém que não seja da oligarquia. Né? Então, eu não estou falando que as pautas particulares não sejam necessárias, né? Mas elas só vão existir. O particular ele precisa do geral. O geral, no caso, é o nacional. Né? Se o particular não estiver inserido no geral,
se os grupos particulares não estiverem inseridos numa totalidade que favoreça a atividade desses particulares, esses particulares simplesmente vão sucumbir, né? E, apesar de toda essa polarização que alega-se haver no debate político brasileiro, né? A gente tem muito, o debate político brasileiro está polarizado, isso e é aquilo, né? Na verdade, essa polarização não existe, porque a questão central, que é a questão nacional, que é a questão da construção da nação, simplesmente não existe em nenhuma das partes que supostamente polarizam entre si. Daí que os grupos particulares, quando eles vão exprimir e defender suas demandas, não conseguem alcançar não consegue ter um alcance maior, não consegue ter um maior impacto político, porque, dada a ausência de uma organização de fato nacional e nacionalista que incorpore essas pautas e as coloque como constitutivas do processo de construção da nação, todas essas pautas ficam limitadas ao mero corporativismo. Então, fora das bolhas profissionais, fora das bolhas identitárias em que acontecem, essas demandas não têm efeito nenhum. Por exemplo, eu, como estudante de pós-graduação, poderia ficar aqui o tempo todo me queixando da situação das universidades em si, mas só quem faz parte da minha realidade conseguiria entender de fato o que eu estaria dizendo. Não que eu não tenha, eu enquanto estudante de pós-graduação, não tenha as minhas queixas, as minhas reivindicações, as minhas demandas, que são as queixas, reivindicações e demandas de toda uma categoria. Mas se eu expressar isso em termos meramente corporativistas, né, não vou alcançar a simpatia, a adesão de mais ninguém, né? Porque cada um está imerso nos seus problemas particulares. Cada um sabe onde o calo aperta, e é claro que onde o calo aperta para cada um, as pessoas tendem a superestimar isso, né? Dizer assim, não, o meu calo dói mais que o seu, você não tem que estar reclamando, né? Porque o meu dói mais que o seu, e por aí vai. Então, a gente fica nessa briga de particularidades, que é justamente o que o ultraliberalismo leva as pessoas a fazerem, né? A se esgotarem numa briga de particularidade, sem que disso saia uma articulação em defesa do país, em defesa do melhoramento e da promoção de todas essas particularidades dentro de um projeto coletivo e nacional. O ultraliberalismo, ao estimular o individualismo e o particularismo, ele evita que isso aconteça. Então, para que todas as muitas oligarcas da sociedade possam de fato ser atendidas em grande parte, é central a questão nacional, porque o que está em jogo não é só a destruição da universidade, não é só a destruição da aposentadoria, não é só a destruição dos direitos trabalhistas, do SUS, né? Ou de quer que seja, do Itamaraty, não. É a destruição do Brasil, né? É a destruição do Brasil enquanto país, né? Eu digo destruição literalmente, não é só o empobrecimento do país, é impor um ritmo de desnutrição, um ritmo de devastação, de espoliação do país tal, de modo que a estrutura física do país, a sua base física, que é o território, o país não consiga sustentar essa base física. O projeto último é desmembrar o Brasil em várias republiquetas que, na verdade, seriam feudos de grandes corporações estrangeiras. Por quê? Porque território é poder, né? Território é um dos aspectos básicos do poder nacional de qualquer país. E impedir que o Brasil tenha poder, né? Já que um país subdesenvolvido como o Brasil, um país cuja criação, cuja inserção se deu basicamente para atender às necessidades do comércio exterior, ditado pelas potências metropolitanas, não ditado pelo Brasil, né? Ou seja, o Brasil nasceu voltado para atender às necessidades dos outros e não às suas próprias, né? Um país assim não pode ter um território desse tamanho, né?
Só que para impor a fragmentação do território é preciso impor um regime draconiano de subtração dos vínculos de integração que existem dentro do país. Os vínculos, e quem dá esses vínculos de integração, por definição, não é o setor privado, é o Estado. Né? Daí que o desmantelamento da infraestrutura do país, desmantelamento e privatização da infraestrutura, das universidades, dos correios, né? A desmoralização e o desmantelamento, o desmonte do Itamaraty, que é uma das instituições centrais para a construção da nacionalidade brasileira. O Brasil não teria o território do tamanho que tem se não fosse o Itamaraty, né? O desmonte do SUS, né? Que é o sistema público integrado que bem ou mal, apesar dos muitos defeitos que tem, mas promove um papel de integração nacional, de integração social, dentro de uma concepção unificada de política social, de saúde pública. O desmonte de tudo isso vai cortando os vínculos que ligam as regiões, que ligam o país para dentro, que ligam o país para dentro de si, e coloca cada uma dessas regiões, ao mesmo tempo que elas ficam desligadas umas das outras, todas elas ficam conectadas de uma maneira subordinada para fora, né? Ou seja, Ô, todas Felipe, elas passam. Oi. desculpa interromper, só um aviso técnico aí para o pessoal. A gente teve uma interrupção do sinal, então caiu tanto no Twitter como no Facebook e no Twitch, mas imediatamente começou uma transmissão subsequente. Então, se você estava vendo num link, acostume-se quando isso acontece, que é só você dar um reload, atualizar a página, seja no Twitch, seja no Facebook, seja no Twitter, que você vai achar o novo link, a nova postagem para você acompanhar. Agora, a gente mantém, ela não tem caído nem no YouTube, nem no VK. Então, nesse você pode acontecer. Isso aconteceu ontem, durante a transmissão de ontem, e está acontecendo de novo. Está com alguma instabilidade aí, mas continuamos aqui. Então, se você está no YouTube e no VK, pode continuar tranquilo que, mesmo que saia do ar, depois ele vai voltar, caso isso aconteça de novo. Por favor, Felipe. Então, não preciso repetir nada. Ok, maravilha. Né? Enfim, então, todo o desmonte dessa estrutura que foi construída no Brasil, dessa estrutura voltada para dentro, tudo isso visa a desligar a integração, a pouca integração que o Brasil conseguiu para dentro, ao mesmo tempo em que vincula cada uma dessas regiões do país apenas para fora, apenas para o exterior, e de uma maneira subdesenvolvida, de uma maneira subordinada. Ô Felipe, Então, deixa eu fazer uma pergunta para você sobre isso, que é o seguinte, a gente vê isso claramente, né, o modelo do Brasil, quando a gente vê a malha viária dele, que é aquele sistema radial, né, você vê de cada polozinho econômico do Brasil, ele é diretamente ligado para o porto, né, para fora, para ir para os centros do capitalismo, aquela matéria-prima, aquela riqueza, em vez de ser uma malha em rede integrada e em que essas riquezas nacionais são enviadas para dentro para serem processadas dentro. Isso é uma diferença muito grande. Você vê isso justamente em países com histórico colonial, né? Essa coisa que você vai remeter essa riqueza para fora, para a metrópole. Eu te pergunto o seguinte: você é um crítico do Juscelino Kubitschek, já criticou ele aqui diversas vezes, no que eu concordo com você na sua crítica. Mas ele, mal ou bem, construiu Brasília, e a justificativa para construir Brasília era interiorizar o Brasil. Você acha que essa justificativa era verdadeira, e você acha que, se sim, isso teve sucesso? Ou a gente, na verdade, só teve esse gasto aí e, enfim, afastou, né, os poderes políticos da pressão popular que existia no Rio de Janeiro e, além disso, não conseguiu interiorizar coisa nenhuma? Brasília não interiorizou absolutamente nada. Brasília interiorizou a burocracia, boa parte da burocracia federal. Mas em termos de integração nacional, o resultado é pífio, né? A integração que de fato haveria seria se fosse uma integração das infraestruturas, uma integração da indústria, uma integração das cadeias produtivas para dentro do país, coisa que não aconteceu. Pelo contrário, a partir da construção de Brasília, a indústria passa a se concentrar cada vez mais em São Paulo, né? E Brasília foi fundamental para a concentração industrial em São Paulo, uma vez que boa parte da indústria de cimento e siderúrgica que abasteceu a construção de Brasília
o governo escolheu as indústrias de São Paulo para abastecê-las. Então, a geração de valor, de valor ficou concentrada em São Paulo, em detrimento de outras regiões. Provocou um esvaziamento ainda maior do Nordeste, né? Um esvaziamento que já vinha desde muitas décadas antes, mas que se acelerou a partir de então, um esvaziamento demográfico e um esvaziamento de capital também, né? do, do Nordeste, né? E efetivamente aquela região não deixou de não deixou de ser o interior de Goiás, né? Sem nenhum preconceito com o interior de Goiás, mas efetivamente não houve nenhuma mudança estrutural naquela região ali por conta da transferência da capital. Então, se o objetivo era promover a integração do país, Brasília falhou miseravelmente nesse aspecto. Muito pelo contrário, ainda reforçou uma concentração industrial e de infraestrutura em São Paulo, né? E, A Felipe, e marcha, a Zona Franca de Manaus? Se você já concluiu. Conclui aí Brasília e depois fala da Zona Franca de Manaus. sim, a Zona Franca de Manaus foi basicamente uma plataforma de exportação, principalmente para empresas estrangeiras no Brasil, né? Se a ideia era emular os tigres asiáticos, também falhou miseravelmente, porque os tigres asiáticos não eram apenas plataforma de exportação. Os tigres asiáticos envolveram um estado desenvolvimentista que se encarregou de toda a construção da infraestrutura para dentro do país, coisa que a Zona Franca de Manaus não fez. Pelo contrário, a Zona Franca de Manaus só industrializou o subdesenvolvimento, né? Só industrializou a inserção subordinada e subdesenvolvida do Brasil no mercado internacional. O Brasil, a Zona Franca de Manaus, ao invés de exportar soja, serve como maquiladora para exportação de produtos, de produtos manufaturados, cuja tecnologia, cujas peças muitas vezes não são produzidas no Brasil, ou quando são produzidas em São Paulo, muito por empresas de fora do país. É até irônico dizer que a Zona Franca de Manaus é uma plataforma de exportação, porque, na verdade, muitas vezes são empresas estrangeiras que exportam. Então, na verdade, não tem exportação. O Brasil vira apenas barriga de aluguel para elas, né? Por exemplo, pensar que a Philips, né? A Philips exporta produtos a partir da Zona Franca de Manaus. Se a Philips fosse brasileira, daria para entender isso, que a Philips exporta, mas a Philips não é brasileira, o capital da Philips não é brasileiro, o lucro da Philips não fica no Brasil, não é retido no Brasil, não é investido no Brasil, a tecnologia utilizada pela Philips não é produzida no Brasil. Então, a Zona Franca de Manaus é apenas um enclave para algumas empresas, sobretudo estrangeiras, produzirem a baixíssimo custo, né? Baixíssimo custo trabalhista, baixíssimo custo ambiental, né? Enfim, apenas a Zona Franca de Manaus apenas industrializa o subdesenvolvimento e não promove nenhuma integração, do país, né? Pelo contrário, a Zona Franca de Manaus muitas vezes é mais voltada para o exterior do que para dentro do país, né? Então, efetivamente, pode ter alguma importância em termos de geração de emprego lá por Manaus, mas em termos da economia nacional, do conjunto do país, a Zona Franca de Manaus não obtém grande êxito no sentido de desenvolver o país, né? Então, agora, e a Zona Franca de Manaus vem bem a calhar na época da ditadura, porque uma das grandes conquistas entre aspas, né, conquistas para as oligarquias, né, mas um dos feitos do golpe de 64 foi justamente o de desnacionalizar o debate político brasileiro, tirar a questão nacional do centro do centro da política. É verdade, teve alguns grupos militares ali, principalmente com o Geisel, antes dele com o general Albuquerque Lima, que tentaram renacionalizar isso, mas não obtiveram êxito nenhum, porque não tinham respaldo institucional, respaldo do seu grupo de apoio
para isso, né? Então, na época da ditadura, o mote do desenvolvimento foi completamente desnacionalizado. Então, confundiu-se desenvolvimento com mera industrialização. Desenvolvimento nunca foi meramente industrialização, né? Desenvolvimento sempre foi a industrialização, a geração de valor no estado da arte, da tecnologia mundial, mas voltado para dentro, para atender as necessidades de dentro, para haver uma integração nacional, uma integração social do país, nos próprios termos desse país, para aumentar a sua soberania e aumentar a sua posição internacional. Desenvolvimento sempre esteve ligado. Desenvolvimento não é simplesmente colocar uma fábrica, né? Construir uma fábrica. Se fosse assim, então o Brasil já era desenvolvido desde a colônia, porque as fábricas da colônia eram os engenhos. Mas os engenhos serviam para dentro do país? Não, só serviam para fora, para abastecer o mercado europeu, que era quem comandava o capitalismo na época. O Brasil entra de uma forma periférica e subdesenvolvida nesse capitalismo. Então, da mesma forma que era a Europa que ditava o que a indústria colonial iria produzir, no caso o açúcar, né? E a Europa ditava isso apenas para o seu próprio benefício, né? Porque ela queria consumir açúcar e obter esse açúcar ao preço mais barato possível, né? Daí, entre outras coisas, a necessidade da mão de obra escrava, né? Uma lógica semelhante foi feita nesse desenvolvimento, esse desenvolvimento que o Fernando Henrique chamou de associado e dependente, né, para usar um termo bonito do Fernando Henrique, que ele mesmo defendia, né, esse desenvolvimento associado e dependente, né? Então, a Zona Franca de Manaus, né? A Zona Franca de Manaus produz o que a Europa quer consumir, não produz o que o Brasil precisa. Aí a Europa, os Estados Unidos colocam as empresas delas lá, ditam o que vão produzir, colocam a tecnologia deles lá, né? Produzem aquilo a um custo baixíssimo, né? A Philips, na Zona Franca de Manaus, produz a um custo que na Holanda jamais conseguiria produzir, e aí aquilo é exportado para que os donos do capital, aqueles que realmente decidem, realizam as decisões econômicas e políticas em nível mundial, aí o Brasil exporta segundo o que eles querem, não para o que o Brasil precisa, né? Isso não aumenta em nada a soberania do país, muito pelo contrário, torna até mesmo o mínimo de emprego que o Brasil consegue dependente de decisões estrangeiras e voltadas apenas para o benefício do estrangeiro, né? Então, a ditadura promoveu esse descolamento entre o desenvolvimento e a nação, e a questão nacional. Por isso que Fernando Henrique e Bolsonaro são filhos diretos da ditadura militar, né? Porque Ô, para Felipe, eles chegando mais perto aí da nossa realidade, né, a gente teve alguma desconcentração industrial do governo Lula, usando o poder de compra do Estado, usando a exigência de conteúdo local, tanto nos leilões da ANP como da Agência Nacional do Petróleo, como na carteira de compras da Petrobras, com a instalação, por exemplo, de estaleiros não mais concentrados no Rio de Janeiro, como eram apenas, a gente teve um desenvolvimento no Rio também, mas a gente teve indo para Pernambuco, Rio Grande do Sul. Como você avalia essa experiência? O que ela teve de bom e o que ela teve de limitação? essa experiência teve contribuições valiosíssimas para a interiorização do desenvolvimento no Brasil, e muito por causa disso Lula está preso, né? Eu não estou falando que isso aí conseguiu, de fato, desenvolver o Brasil, até porque o desenvolvimento é um trabalho de longo prazo e demandaria a construção de um outro arcabouço institucional que o governo Lula, né, os governos do PT em geral, não foram capazes de promover, talvez nem quisesse, né? Mas, de fato, houve uma mudança qualitativa. Um dos lugares em que mais houve essa mudança qualitativa mais se fez sentido foi o Nordeste, né? De fato, o governo Lula interiorizou a indústria no Nordeste, muito mais do que qualquer outro governo antes dele, né? Então, nós temos, por exemplo, Suape, em Pernambuco, a revitalização e a construção de fábricas de fertilizantes nitrogenados, as FAFENs, né? A construção de várias refinarias
no Nordeste, né? Essa questão das refinarias é importante, porque historicamente o Nordeste produzia o petróleo, mas ele era refinado no Centro-Sul, né? Ou seja, o extrativismo ficava no Nordeste, o extrativismo que é o que menos agrega, que não agrega valor nenhum, ficava no Nordeste, e a agregação de valor, né? O incremento de valor, a indústria de transformação que realmente gera empregos de qualidade, demanda uma tecnologia, enfim, é mais complexo, é mais sofisticado. A indústria de transformação do refino ficava no Centro-Sul. Então, o Centro-Sul praticava uma espécie de imperialismo interno em relação ao Nordeste. O Nordeste exportava matéria-prima para o Centro-Sul manufaturar. Quando o governo Lula decide construir várias refinarias no Nordeste, ele está rompendo essa lógica de imperialismo interno. Ele coloca o Nordeste para produzir, para agregar valor, para ter uma indústria de transformação própria, gerando benefícios em cadeia dentro do próprio Nordeste, né? E não é à toa que é lá no Nordeste onde o lulismo mantém a sua base fiel, né? Porque é lá onde as transformações realmente se fizeram sentir. Nós tivemos o Luz para Todos, que foi um grande programa de eletrificação do interior do Nordeste, do Norte também, né? De regiões que até então estavam alijadas do básico da modernidade, que é a eletricidade, né? Para desespero de muitos antropólogos, né? O Nordeste não que as populações do interior do Nordeste não queriam ser tradicionais, né? Não estou falando de todos os antropólogos, estou falando de muitos antropólogos, né? Tem antropólogo tem antropólogo que é muito inteligente e gente boa, né? Mas muito antropólogo ficou frustrado porque aquele primitivismo tradicionalista, o Lula rompeu com aquilo e foi muito aplaudido lá, porque ninguém mais aguentava viver sem eletricidade, né? Um Eduardo Viveiros de Castro, por exemplo, ficou horrorizado porque o nordestino queria ter luz elétrica, né? Olha que coisa, né? Ele mesmo não abre mão da eletricidade dele. Mas para ele, o nordestino, o indígena, tem que ficar sem luz elétrica, porque isso é ser autêntico, né? Para ele e para outros também, né? Se o cara tem luz elétrica, ele se vendeu ao sistema, né? Então, que muita gente se venda ao sistema, né? Ainda bem que o Lula vendeu muita gente ao sistema nesse bom sentido do termo. Então, foram interiorização da malha elétrica através da Eletrobras. Se a Eletrobras não fosse estatal, o Lula não conseguiria internalizar isso, né? Por isso que esse debate sobre privatizações é tão importante hoje em dia, porque o Lula só conseguiu fazer algo mais do que o Fome Zero porque havia uma estrutura estatal remanescente que o Fernando Henrique não conseguiu depredar. Porque uma vez que se tenha depredado essa estrutura, para reconstruir depois é muito difícil, é muito trabalhoso. Não é que seja impossível, mas vai demandar um grau de vontade, de energia política muito maior do que o que o Lula precisou nos seus mandatos, né? O E aí Felipe, e fica. daí a gravidade de questões como negociações internacionais como essa do Mercosul com a União Europeia. Se a gente tivesse esse tratado de livre comércio que igualava, dava tratamento nacional a empresas gigantes europeus no fornecimento de contratações públicas como empresas brasileiras, não ia mais haver a possibilidade de você colocar exigência de conteúdo local nos leilões da ANP e na carteira de compras da Petrobras, porque inclusive lá, espertamente, tem uma cláusula Petrobras, né, todo um capítulo dedicado às estatais, dizendo que as estatais têm que ter considerações meramente comerciais, contábeis na sua contratação. Então, justamente, você não poderia falar, não, a Petrobras tem que construir Abreu e Lima em Pernambuco, tem que construir lá como é que é o nome da refinaria do Rio? Esqueci agora. Também no Rio de Janeiro. Não, Comperge. Comperge, exatamente. Complexo aí do Comperge. Não, você ia obedecer à lógica mercantilista, então possivelmente aproveitando já da estrutura que tem em São Paulo, ia de repente só aumentar a capacidade de refino daquelas refinarias que tem em São Paulo, em vez de você distribuir da mesma forma, colocar
a indústria naval, os taleiros em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, etc, etc, não. Então tem uma cláusula Petrobras nessa negociação e o impedimento de você usar o poder de compra do Estado para desenvolver o país. E por isso que eu fico muito preocupado quando eu vejo as pessoas apontando esse horizonte de 2022, até manifestei isso para o professor Luiz Moreira, que falava da nossa necessidade de falar ao povão para conseguir reverter em 2022 essas pessoas que votaram no Bolsonaro, mas eu acho que o Brasil não tem como esperar até lá, porque até lá o pessoal vai fazer esses compromissos internacionais dos quais a gente não vai conseguir sair depois, porque, entre outras coisas, como você já apontou aqui, não temos a bomba atômica. Inclusive, debochamos de quem defende a bomba atômica. Né? Foi uma das coisas usadas para ridicularizar o Enéas Carneiro, né, ao longo dos anos 90, a defesa que ele fazia do armamento nuclear no Brasil. Mas você conhece algum país nuclearizado que foi invadido até hoje? Eu não conheço, né? Eu não conheço. E às vezes tenta uma desestabilização ou outra, tentaram na Índia, mas parece até, né, pelo que a gente ouviu, que o pessoal da Índia falou: olha, se continuar essa palhaçada aqui de corrente de WhatsApp desestabilizadora, lembrem que a gente tem bomba. E aí a coisa mudou ali, o Modi conseguiu se reeleger tranquilamente e tal, e agora está, né, parece se aproximando mais, consolidando a sua aproximação com China e Rússia. Então, só para concluir essa parte aí, você poder voltar ao seu roteiro, Felipe, você acha que você é desses que acha que a gente tem que fazer um trabalho de base mirando de uma perspectiva eleitoral 2022? Você acha que o Brasil aguenta até lá ou a gente tem que fazer alguma coisa antes disso? Na verdade, o que o Brasil precisa fazer é um trabalho de base, um trabalho político, um trabalho institucional, né, de longo prazo. Né? Porque 2022, ao meu ver, já está perdido. Né? Não vai sobrar Brasil até 2022. Né? E outra coisa, o que muita gente está pensando assim, de 2022 é ano de eleição. Não, 2022 é o bicentenário brasileiro. Vamos chegar a 200 anos de existência em 2022. E ninguém está se atentando a esse fato. Né? Aí vem justamente a urgência da questão nacional, de pensar o país como nação. A gente vai fazer 200 anos, o nosso aniversário de 200 anos está chegando e a gente sequer está lembrando disso. Está todo mundo preocupado com eleição, uma eleição que nem sabe se vai existir, eu não sei como vai estar o Brasil até lá. Mas o mais importante de 2022 não é a eleição. O mais importante é o bicentenário e como o Brasil vai chegar lá. O Brasil vai, nesse ritmo, o Brasil vai chegar a 2022 como veio ao mundo, pelado, careca e sem dente. Né? O Brasil vai chegar em 2022 com a mesma estrutura que tinha em 1822, depois de ter construído muita coisa. Né? Ele vai chegar em 2022 com uma estrutura semelhante à que tinha há 200 anos atrás, só que em 1822 o Brasil tinha 3 ou 4 milhões de habitantes, né? Sua maioria escravos. Né? Hoje tem mais de 200 milhões de pessoas, a maioria dessas foram escravos que se reproduziram. Né? Mantém essa escravidão, ou seja, e aprofunda essa escravidão ainda por cima. Então a gente vai completar 200 anos de existência ameaçados como país, ameaçados como nação. E não se vê nenhum grupo político, nem de direita, nem de esquerda, nem de nada, que lembre desse fato central para a nossa existência, que é o nosso bicentenário. Né? Para ver como o debate político brasileiro está fechado no consenso antinacional. Né? Porque até mesmo uma questão básica para a nossa existência não é considerada. E, muito provavelmente, nesse ritmo de devastação, vamos chegar a 2022 sob efeito de forte separatismo. Né? Vários movimentos separatistas que já existem. Né? Por exemplo, o Sul é o meu país, foi criado em 92. Ou seja, de lá para cá, nenhum governo colocou essa turma na cadeia. Nenhum. Né? Vai inventar um movimento na Rússia chamado Chechênia é meu país, né? Vai inventar um movimento na China chamado Tibete é meu país, né? Lá tem Para vários, né? ver. Aquele Xinjiang, que é o pessoal uigur, vai falar, né? Uigures são a minha nação. Vai ver o que vai acontecer. Exatamente. Onde tem Vai ver o que vai petróleo, acontecer. inclusive, né? É, Vai ver o que vai. pois é, exatamente. Coincidência, né? Vai ver o que vai acontecer. E eu acho que o que acontece com eles lá é pouco, né? Porque aí eu repito aqui o Darcy Ribeiro, né? Que o Darcy Ribeiro falava, que era por princípio contra
a pena de morte, mas que ele largava de lado esse princípio quando via alguém defendendo o separatismo de alguma região do Brasil, né? É, é, que ele tinha vontade de condenar a pena de morte quem defendesse o separatismo de alguma região do Brasil, né? Porque isso é a posição que você tem num país altivo e soberano. Basta ver na Espanha, né? E olha que a Espanha não é nem um exemplo de país propriamente soberano, né? Mas quando teve aquela palhaçada lá de tornar a Catalunha independente, palhaçada financiada pelos Soros, pelos financistas, que boa parte da esquerda aqui aderiu, né, por cima. Boa parte da esquerda aqui e da Espanha, para ver como a esquerda, muitas vezes, ela é parte do problema também, né? E ela não tem capacidade de criar as soluções para os problemas sociais que ela diz defender, porque você só vai resolver o problema social se você resolver o problema nacional, se tiver a questão nacional bem definida. Esse é um outro ponto que eu até gostaria de voltar mais tarde. Se não for hoje, na semana que vem, certamente volto. Então, até na Espanha, com aquela palhaçada da Catalunha, né? A Catalunha é uma espécie de São Paulo da Espanha, né? Os caras tudo nariz em pé porque eles acham que são a locomotiva da Espanha, né? Aí veio com aquela palhaçada de separar tudo mais. O governo central de Madrid fez muito bem reprimindo aquilo ali. Eu achei até que foi leve, né? Se eu fosse lá o primeiro-ministro da Espanha, eu ia ser mais contundente na repressão, né? E aquele cara ali, que era o governador da Catalunha, depois teve que. Mas não adiantou ele ir para a Bélgica, porque cataram ele lá na Bélgica, lá, né? Talvez ele tivesse que ir para Marte ali, mas eu acho que iam dar um jeito de achar ele em Marte também, né? Porque porque isso tem que ser reprimido, né? Porque se um país se fragmenta, ele acaba, né? É a morte do país, né? E um país tem sim, um país soberano tem direito de reagir contra aqueles que querem a sua morte, né? E o Brasil vai comemorar o seu bicentenário muito provavelmente sob o efeito de um forte separatismo, porque a continuar todo esse desmantelamento do Estado brasileiro, a continuar esse entreguismo desbragado, essa dilapidação do patrimônio e das vias de integração do país. Vias de integração não é só a malha viária, embora ela seja importante, não à toa é sempre a primeira a ser privatizada, né? Não é à toa, isso é um projeto. Isso é um projeto político. Nem os governos de centro-esquerda, no PT, romperam com isso. O do Lula diminuiu bastante, mas a Dilma retomou as ditas concessões de estradas e ferrovias, né? Privatizar estrada e rodovia é um suicídio para o país, né? Porque você está entregando para o privado as veias do seu país, as vias de integração do seu país. Você está contribuindo para acabar com o país, né? Aqui, até Mas mesmo na França, você vê um governo que não pode ser acusado de nacionalista, que era do François Hollande. O Sarkozy tinha privatizado a malha viária, eles reestatizaram tudo, né? Foi cancelado os contratos de concessão e tomaram em boa medida um beiço, hein? Porque eles queriam uma indenização aí de bilhões, não sei o que tal. O governo conseguiu fazer eles entubarem uma indenização bem modesta. Exatamente. Você vê, aí na Suíça, as estradas são todas estatais, né? Na Alemanha, as autobahns, que a coxinha arada brasileira fica deslumbrada com as autobahns alemãs, como a estrada é um tapete, não sei o que, como eu posso andar com um carro lá. Se vender a Petrobras, eu vou ter uma Ferrari para andar na autobahn alemã. A autobahn é estatal, né? E gerida por uma empresa federal, né? Na Alemanha. Nos Estados Unidos, a maior parte das rodovias é federal, é estatal. Estados Unidos, o país do dito livre mercado, é tudo estatal. Não vou nem falar de China, né, porque aí é humilhação, né? É humilhação para a gente, claro, né? E todos os governos brasileiros colocam a privatização de estradas, de ferrovias, de hidrovias. Né? Ferrovia e hidrovia é o pouco que a gente tem, porque a gente poderia ter muito mais. Né? Mas o pouco que a gente tem, sempre arrumam, em todo pacote de privatização, sempre arrumam uma ferrovia e uma hidrovia para privatizar. A estrada, então, é hors concurso, né? Privatiza mesmo. Né? Sempre arruma uma coisa para colocar. Você vê, Temer e Bolsonaro privatizam o tempo todo estradas,
ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, que são portos e aeroportos são as vias de entrada e de saída do Brasil, é questão estratégica, né? Se você não controla a porta da sua casa, o que mais você controla dentro da sua casa, né? Se alguém não tem um controle do portão da sua casa, porque os portos e os aeroportos são como o portão da casa de alguém, assim, traduzindo para uma comparação doméstica, né? Portos e aeroportos são os portões do país. Se o país não controla os seus próprios portões, o que mais que ele vai controlar dentro dele, né? Então não tem como falar, por exemplo, de política de segurança pública, de combate às drogas, sem falar de combate ao tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, né? Tráfico, todas essas barbaridades. Não tem como falar de combate a tudo isso se o país está privatizando os seus portos e aeroportos, né? Isso está esfarelando o país por dentro, né? Mas as vias de integração do país não são só estradas, hidrovias, ferrovias, portos e aeroportos. As vias de integração do país também são os correios, né? Também as universidades federais, né? Também é o SUS, né? Porque Ô, isso... Felipe, esse resgate que você faz aí é muito importante, porque eu lembro como isso foi explorado pela direita, e isso não foi segundo o mandato da Dilma, dela dizendo ali que tinha uma perspectiva de estabilização, que precisava botar o Levi para fazer concessões, né, à finança. Não, essa história do pacote de concessões de infraestrutura foi no primeiro governo ainda, né, quando as coisas estavam indo bem ainda, antes de cair aquela história de 2013 de estabilização, ela vem com essa história daí, e isso em boa medida, eu lembro na época os debates no parlamento, o Lindbergh tendo que defender, dizendo que concessão não é a mesma coisa que privatização. A gente está se aproximando do Bolsonaro, né, que fala que desinvestimento, né, o pessoal lá defendendo essa ideia que desinvestimento não é privatização. Você inventa, né, expressões, né, é o newspeak, aí, o nova língua que você inventa quando é lógico que era. Eu me lembro da musa das privatizações, a Helena Landau, indo ao Twitter e falando: tá vendo, o debate ideológico acabou e nós vencemos, certo estávamos nós que fazemos as privatizações agora retomadas pelo PT, e eles gastando, né, o latim, não é, concessão não é, porque é por um período e depois a estrutura volta para o Estado, né, tem a reversão e tal. Balela, estava privatizando sim, e tinha espaço fiscal naquele momento para você fazer esses investimentos de uma forma pública. Era uma opção mesmo ideológica, no caso de dar razão ao tucanismo, né, ao que foi feito no Fernando Henrique no governo Dilma, que foi algo que não foi feito no governo Lula. Então, isso também enfraqueceu muito, porque, por exemplo, se a gente lembrar da eleição de 2010, você deve ter acompanhado naquela época, que teve, aliás, 2010 não, mentira, 2006, na reeleição do Lula, aquele spot genial do João Santana, que mostrava assim um mapa do Brasil, uns botãozinhos das estatais, primeiro das estatais todas, vinha uma mãe e falava, ó, Telebrás, eles levaram, CSN, eles levaram, Vale, eles levaram, aí mostrava, sobrou, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica e tal, você vai deixar eles levarem também? E aí aquilo levou àquela vitória que o Alckmin teve menos voto do segundo turno do que teve no primeiro e ficou usando para sempre aquele coletinho ali durante aquele segundo turno com os brótons e adesivos das estatais. Então o brasileiro é apegado a essa questão, isso funciona eleitoralmente. Agora, quando no próprio governo do PT eles começam a fazer esse tipo de concessão, a história de vender parte do capital da BR Distribuidora começou no governo Dilma. O desinvestimento da Petrobras começou com a Graça Foster na Petrobras, com o Dilma Rousseff. Então, isso também nos deixou vendidos aí na hora, não só a traição mais ostensiva à base ali em 2015 com o Levi, com o maior contingenciamento orçamentário de todos os tempos, facilitou a escalada do golpe, mas também a gente não teve uma derrota ideológica prévia quando esse governo faz a opção pela privatização com o nome de concessão? Exatamente. Além da derrota ideológica, porque nem a esquerda que se opunha às privatizações do Fernando Henrique foi capaz de romper com o paradigma de privatização, continuou sustentando isso. Isso ainda gerou uma imagem péssima na sociedade de colocar a esquerda como um todo como não confiável, né? Como alguém que não cumpre o que diz. Porque a esquerda tradicionalmente tinha um discurso anti-privatização a favor do Estado público, a favor do Estado servindo à sociedade. Uma vez que o governo de esquerda, que chegou ao governo por um voto de confiança da sociedade, de grande parte da sociedade, né? Uma vez que ele chega ao governo e faz o contrário do que diz,
ele está colocando todo um bloco de esquerda, que o PT liderava e lidera, né, como sendo não confiável, como alguém que não cumpre o que promete. Né? Muito do argumento bolsonarista, né, porque a grande parte dos bolsonaristas não tem argumento para defender as atrocidades desse governo. Porque não existe argumento racional para defender tanta barbaridade e atrocidade. Mas aí eles dizem assim, mas o PT faria o mesmo. E em grande parte estão certos. Né? Porque recentemente o PT tem dado motivos para isso. Não só o PT, a gente vê aí o PDT também com essa questão da Tabata Amaral, né? E aí a gente pode dizer, nós avisamos. Né? Mas isso aí daria um programa inteiro para falar dessa aberração, né? Que a aberração não é só a Tabata Amaral, não. A aberração foi o PDT ter aceito ela dentro do partido. Foi o PDT ter incensado ela esse tempo todo, quando a gente e muitas outras pessoas já dizíamos que isso ia dar ruim, que isso não ia dar certo. Né? E está aí. Né? O Ciro Gomes é o malandro sem malandragem. Né? Porque tomou um balão do Haddad, agora tomou um balão até da Tabata Amaral, né? Ou seja, uma garota de 25 anos dá um balão nele, quem é que não dá um balão nele? Né? Como é que ele quer ser? Como é que ele quer ser um grande líder nacional se ele toma a rasteira do Haddad e da Tabata Amaral? Né? Se fosse, sei lá, de um Renan Calheiros, de um Sarney, né? de um figurão desse, do Jorge Lemann diretamente, mas não, é do Haddad e da Tabata Amaral. Então, quem toma a rasteira do Haddad e da Tabata Amaral não vai tomar a rasteira de qualquer um, não tem condição nenhuma de governar o país. A verdade é essa: o Ciro Gomes, que se vendeu como alternativa, uma alternativa de esquerda, alternativa nacionalista ao PT, não tem condição de bancar aquilo que diz, né? Não tem condição de bancar aquilo que promete. Não digo nem que ele seja mal intencionado, né? É nem esse o ponto. Acho que ele não é, assim como o Lula não é. Ele simplesmente não tem condição de assumir o posto que ele pretende assumir. Ele não tem condição de ser a liderança que ele diz ser. Então, carta fora do baralho. Quem espera alguma coisa do Brasil, quem tem alguma esperança, quem tem alguma esperança no Brasil, que quem realmente gosta do Brasil não pode mais considerar Ciro Gomes uma opção. Não por ele em si, né? Ele pode ser um ótimo debatedor, acho que ele tem ideia, ele tem propostas muito boas. Na eleição passada foi o que defendeu as melhores propostas, de fato. Mas ele não tem musculatura política para defender o projeto que ele carrega, o projeto que ele defende. E que não chega nem a ser um projeto trabalhista, né? Mas é um projeto de alguma forma, digamos assim, um novo desenvolvimentismo, por assim dizer. Mas nem isso ele tem condição de carregar. E a prova disso, o caso da Tabata Amaral confirma isso, né? Pelo que eu ouvi aí, Enfim, Felipe, pelo que eu ouvi, ele está muito magoado, muito sentido com a Tabata Amaral, sentiu como uma traição pessoal essa questão, essa queimação de filme que ela trouxe para ele. Mas, de fato, ele deve ter um álbum de figurinha dos magoadores dele, né? Pois é, porque ele fica magoado com tanta gente que para cada um que magoa ele deve ter um álbum de figurinha para guardar fotos de todas essas pessoas, né? Porque é tanta gente, né? Que francamente, e outra coisa, a política é um meio competitivo, né? Ele não é o único magoado, né? A política é selvagem, né? Ele não é o único que fica magoado, mas quando alguém fica magoado na política, engole a mágoa, engole o choro e toca em frente, revê a estratégia, né? Faz alguma coisa. Ô, Aí ele Felipe, fica se queixando. você diz aí que você já está em dúvida se o Ciro Gomes pode ou não empalmar esse projeto. Eu te pergunto, você vê alguém aí na atual geração política que pudesse ter sagacidade, estofo intelectual, solidez e ausência de rabo preso para ser o nosso Vladimir Putin? Olha, eu vou dizer assim, hoje, das figuras hoje, não tem, mas potencialmente que podem vir a ser, que tem musculatura, que tem garra, que tem projeto, que tem cabeça para isso, para se tornar isso,
continuar trabalhando no sentido que tal, eu indicaria o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio, né? Que apesar de ser do PSOL do Rio, ele não tem nada a ver com a Praça São Salvador. Inclusive, a origem dele é completamente outra. A origem dele é o PSB. Eu acho que a mãe dele foi se eu não me engano, não tenho certeza, mas a mãe dele foi do PDT, A do origem é no Brizolismo. brizolismo, exatamente. Nos anos É, 80 que a mãe dele foi recrutada pelo pessoal do PDT para concorrer lá nos anos 80 ainda à Câmara de Vereadores de Friburgo, e então ele cresceu ali naquele Rio de Janeiro da efervescência pedetista dos anos 80, e aí depois, né, no caso do PDT, assim, quando a mãe dele chega à prefeitura no ano 2000, é pelo PSB, mas de fato a origem é o brizolismo. assim. Eu votei no deputado Glauber Braga, muito bem dado, né? E eu acho que ele é uma potencial liderança para o futuro, uma potencial liderança nacional e popular à altura do um Brizola, à altura do um Putin, né? Hoje, você tem figuras que hoje são importantes, é claro, não para disputar a eleição e ganhar, mas mais importante do que disputar a eleição no atual momento é reconstruir a base da esquerda, é reconstruir a plataforma da esquerda para que em algum momento ela tenha força para reconstruir o país, né? Porque não adianta a esquerda fazer um trabalho para ganhar a eleição de 2022, aí ganha a eleição. E se não tiver força para reconstruir o que foi destruído, vai fazer o quê? Né? Felipe, Se o país. você falava aí do. Eu queria fazer uma complementação para a gente não estigmatizar, né, do Ciro Gomes ter sido passado para trás pelo Haddad. A gente defendeu isso aqui desde quando estava acontecendo. A gente falava, não é possível que ele acredite que o Haddad quer herdar o PT para entregar para ele, né? Porque vai além do Haddad, era um projeto de poder do PT jurídico. Eu não sei se nessa altura ele já entendeu. Às vezes, quando eu vejo ele aí falando que Haddad, como é que é? Haddad, Tarso Genro e José Eduardo Cardoso são uma parte boa do PT, eu falo, não é possível, o cara não entendeu ainda. Ou você falando agora do Tabata Amaral, mas, por exemplo, até uma raposa da política, que é alguém que a gente admira muito, né, e conversamos com ele, que é o senador Roberto Requião, não está isento, às vezes, de ser passado para trás. Eu queria contar aqui um caso, já contei isso no ar, né, daquela lei, a lei Conselheiro, né, a lei contra o abuso de autoridade, que é colocar algum freio no pessoal do Ministério Público Federal. A relatoria no Senado era do senador Roberto Requião. E aí, quando isso foi, a iniciativa era do Senado, então depois ela ia voltar e ia descer para a Câmara. E aí, quando já tinha sido aprovado, diante daquela comoção, tivemos sessão solene com a presença de parentes, do irmão, tudo, aquele projeto em que a principal inovação era que a iniciativa de uma ação pedindo reparação de quem abusasse de autoridade, inclusive membros do Ministério Público, passava a ser dos familiares, da própria vítima ou dos seus familiares, no caso que houvesse, né, o falecimento da pessoa em virtude do abuso. E aí o que aconteceu? O Requião tomou um golpe da duplinha Randolph Rodrigues, né, que é um lobista do Ministério Público Federal no Senado, com a Simone Tebet, que é uma senadora do MDB, mas que ela é refém do Ministério Público Federal, porque ela foi prefeita de uma cidade lá em Mato Grosso do Sul, aí parece que tem aquelas ações de improbidade e tal, então ela se tornou também uma lobista refém do Ministério Público Federal lá no Senado. Aí diz que a senadora Simone Tebet é aquele jeito charmoso, né, sempre foi muito simpática com o Requião e tal. Falou, não, Requião, olha só, vamos aqui, né, o projeto do Randolph Rodrigues é igual ao seu, né, mas só tá, sei lá, aglutinando algumas coisas e tal, então me dá o envelope, né, que vai descer para a Câmara, que eu vou trocar um pelo outro. Depois da votação difícil que a gente conseguiu, precisando do martírio do reitor canceler, o Requião acreditou na Simone Tebet, que não mudava nada, simplesmente no projeto do Randolph Rodrigues é tirada a possibilidade da família e da própria pessoa vítima ter iniciativa. Então, volta a ser como é hoje, que só o próprio Ministério Público Federal pode processar criminalmente o Ministério Público Federal por abuso de autoridade. É uma piada isso, né? Então, ou o juiz, etc., tudo isso. Então, que já é o que é hoje, que a gente vê que não tem punição devido ao corporativismo. Então você vê que até uma raposa, alguém sabidamente sagaz, que tem noção plena do sistema e está vendo como esse avanço da juristocracia está colocando em xeque a representação popular, mas tomou uma rasteira ali da Simone Tebet
no Senado, e inclusive voltou agora essa discussão, quando está na Câmara, aí algumas pessoas aventando que seria o momento, à luz da coisa do Intercept, voltar com a discussão do projeto de abuso de autoridade que está na Câmara. Gente, gastar vela boa com o mal defunto. Esse projeto está na Câmara, não muda nada, né? Continua o Ministério Público. Então a gente tem que voltar a discutir do zero a Lei Canceler, porque o projeto que tem o nome fantasia Lei Canceler não foi o que foi para a Câmara. Ficou enterrado, a Simone Tebet e o Randolfo Rodrigues conseguiram dar uma rasteira no senador Roberto Requião, passaram ali para trás. Então, Felipe, mesmo pessoas sagazes aí, muito experientes na política, acabam sendo passadas para trás às vezes. Lamentavelmente, isso aconteceu com uma grande figura que é o Requião, né? Que até uma coisa que eu ia falar. São dois, o Requião e o Aldo Rebelo. Para disputar a eleição hoje, eles não servem, eles não captam votos. Mas para fazer uma articulação de bastidores com vários setores institucionais, setores de diferentes áreas do Estado, né? Realmente comprometidos com o projeto de país, essas duas figuras são indispensáveis, né? E são essas duas figuras que, ao meu ver, têm mais claro o projeto que o Brasil precisa, e elas têm uma grande entrada institucional. Então, para serem eminências pardas de uma esquerda reconstruída em termos nacionalistas e populares, essas duas figuras são indispensáveis, né? E o lado bom, o que pode ser um lado bom do atual momento histórico, né? Porque a história nunca tem um lado só, a história tem vários lados que se complementam, né? E um dos lados bons, por assim dizer, do momento atual, é que aquelas ilusões do período da redemocratização, aquelas ilusões de que nós teríamos uma democracia dinamarquesa só porque os militares estavam se retirando dos postos centrais do governo, né? Essa ilusão está se desfazendo, né? A tal da ilusão republicana, né? De que o Brasil seria um império da lei, tal como é o Canadá, a Dinamarca, mas sem passar pelos processos de lutas históricas que esses países tiveram para chegarem no patamar civilizatório que alcançaram. Então, o Brasil, do nada, né, sem esforço nenhum, chegaria a um patamar civilizatório que outros países só chegaram depois de muito sangue, de muita guerra, de muita dor e de muito sofrimento, né? É mais ou menos uma reedição daquela mentalidade cancerígena no Brasil de que Deus é brasileiro, né? De que o acaso vai me proteger. Não vai proteger coisa nenhuma, o acaso vai te espoliar, porque o acaso não existe, né? Quem comanda o acaso é quem está por cima, né? E por você não entender quem está por cima é que você atribui as suas derrotas ao acaso, né? Mas não existe acaso, e o brasileiro tem essa mentalidade, que o Deus é brasileiro, o acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído, né? Aliás, a realidade atual está contradizendo essa música dos Titãs, que é a realidade, que é a mentalidade brasileira mais ampla, né? Por estar distraído é que o Brasil está sendo roubado de tudo que é lado, está sendo esfacelado de tudo que é lado. E um lado bom do atual momento histórico é que muita gente está percebendo isso, o desencantamento com aquelas ilusões é generalizado, principalmente entre uma geração mais jovem, né? Abaixo de 35 anos, porque muitas vezes quem tem entre 35 e 60 anos, por assim dizer, ainda acredita naquelas ilusões, nas ilusões dinamarquesas da década de 80, e está choroso porque não aguenta ver a realidade contradizendo essas ilusões. Mas uma geração mais jovem que já foi socializada na política, sem essas ilusões, já nesse contexto selvagem que é a política como ela está vendo que para que o país possa se endireitar no sentido não de ir para a direita, porque isso já está indo mais do que devia, né? Mas se endireitar no sentido de se ajeitar, de se arrumar, que vai ter que ter uma posição mais dura, uma posição mais contundente, uma posição nada republicana para poder colocar o Brasil nos eixos, né? O Requião, ele é fruto de uma época que se acreditava que o Brasil, que o acaso ia fazer do Brasil uma Dinamarca, um Canadá. Então é mais suscetível a esse tipo de manipulação.
mobilizando temas republicanos, temas morais, aí acaba sendo passado para trás. Uma nova geração de políticos que vai vir já está entrando na política sem essas ilusões, sem esses encantamentos, está tendo uma visão mais realista da política como ela é. Então, se hoje nós não temos um grupo político capaz de defender o país, o que explica a facilidade com que o país está sendo destruído, pode ser que esse momento sirva para formar um grupo político de peso que já não tenha essas ilusões e que já jogue a política no seu sentido mais duro, mais selvagem e mais contundente, e use isso a favor do país, né? É a esperança que a gente tem, né? Porque o Brasil é muito grande para simplesmente acabar, né? Mas se continuar nesse rumo é o que vai acontecer. O Brasil vai acabar. O Brasil vai chegar ao seu bicentenário em 2022, independente de eleição ou não. A gente vai ter aí uma onda separatista bem forte, né? Porque nesse momento de desmonte do Estado brasileiro, sendo que é o Estado brasileiro que unifica as diferentes partes do país, que dá um sentido de unidade, de integração à nação, com esse Estado sendo desmontado, com as universidades federais sendo desmontadas, com o SUS sendo desmontado, com a lógica de privatização, de atomização das unidades constitutivas desses serviços, correios, estradas, hidrovias, ferrovias, com tudo sendo privatizado, desmontado, atomizado, é a integração do país que está em xeque, né? A privatização das linhas de transmissão do sistema elétrico nacional também, que é a coisa mais constitutiva da integração nacional do que as grandes redes de transmissão de energia do Brasil. Isso pouquíssimos países no mundo têm, se eu não me engano, só Brasil e China detêm isso, né? São países assim, são países de grande tamanho territorial e que são integrados por um sistema nacional elétrico unificado. Para isso precisa de grandes linhas de transmissão, e não é fácil construir essas grandes linhas de transmissão. O Brasil construiu. O Brasil tem isso com tecnologia brasileira feita pelos técnicos da Eletrobras, feitas pelo Estado brasileiro. Não foi setor privado nenhum que construiu isso, foi o Estado brasileiro. Porque só o Estado brasileiro pode fazer isso. Não é o Jorge Lema, com sua cerveja de milho, que construiu isso, né? Não é o Hermílio de Moraes, com sua fábrica de cimento, que construiu isso. Não foi o Itaú, o Bradesco, não foi o Citibank, não foi nenhum empresário americano, não foi nenhum empresário europeu que construiu isso. Foi o Estado brasileiro. Porque de todos os empresários no Brasil, de todos, o único que se mostrou realmente à altura do Brasil foi o Estado brasileiro, né? Nenhum outro empresário conseguiu isso. Por mais que a gente tenha sido empresários muito bons, empresários nacionalistas, empresários realmente comprometidos com o país, o único empresário que teve condição de sobreviver ao tempo, né, teve condição de manter suas atividades empresariais ao longo do tempo, foi o Estado brasileiro, e fez isso de uma forma magnífica, de uma forma grandiosa, de uma forma que já evidencia o potencial que o Brasil tem. E desmontar esse Estado é destruir esse potencial. Então, quando você privatiza todos esses grandes elementos estatais de integração do país, o que se está cavando, além da destruição do padrão de vida da população, é a destruição da própria unidade nacional. E é claro que o arroxo em cima da população apenas reforça isso, porque em tempos de escassez, farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí cada região vai começar a disputar entre si os parcos recursos, e daí, para estimular os movimentos separatistas devidamente fomentados pela CIA, né? Essas porras aí desculpa o palavrão aí, mas essas porras aí de Sul é meu país, de nacionalismo indígena lá no norte, ou então essa palhaçada que a esquerda começou agora, o do Nordeste é meu país, né? Essas cretinices, essas canalices aí, né? Isso tudo é fomentado pela CIA, isso é tudo fomentado pelos Estados Unidos, na mesma lógica separatista que eles têm na China e na Rússia também, né? Eles fazem isso na China e na Rússia, só que na China e na Rússia a resposta dos governos centrais contra isso é contundente.
No caso do Brasil, o governo brasileiro, o desgoverno Bolsonaro e as instituições do Brasil, todas elas, STF, STJ, todo o Judiciário, Forças Armadas, Congresso Nacional, está tudo comprometido com a desintegração do Brasil. Existe um consenso institucional no Brasil a favor da desintegração do Brasil. E o grande projeto imperialista é fazer a gente chegar em 2022, no nosso bicentenário, sob ameaça de desintegração territorial. É a suprema humilhação para o Brasil comemorar o seu bicentenário num vale de lágrimas, né? É isso que está se cavando aí. Muito bem, Felipe Quintas. Obrigado pelo seu comentário. Você me avisava ontem que na semana que vem você ainda vem, mas depois você vai tirar 2 semanas aí de férias, né? Exatamente. Muito bem, mas não fica um olho aí, porque como eu falei, não dá pra gente descansar porque o golpe não tira férias, não. Vai pensando. Mas eu preciso me retirar essas 2 semanas por motivo de força maior. Aliás, não é nem para eu me divertir, antes fosse, né? É por outra coisa aí. Né? Muito bem. Olha só, antes de vocês, eu queria mostrar, inclusive já aproveitando que o Rubem Gonzalez já se juntou a gente, o nosso amigo em comum, Wendel Pinheiro, lá do Diretório Nacional do PDT, colocou aqui aspas para a frase da Tabata Amaral que saiu na entrevista que ela deu ao Intercept, né? E botou aí, ó. Logo para quem a entrevista? Pois é, com a votação lá dela a favor da reforma da Previdência, ela fala: preste atenção na frase que já tem contradições em termos, digamos assim. Abre aspas para Tabata Amaral, né, a jovem deputada. Se com isso eu me tornar impopular e não ser reeleita. Vou repetir. Se com isso eu me tornar impopular e não ser reeleita, beleza. Com a formação que eu tenho, consigo emprego onde eu quiser. Pois é, se eu não ser reeleita com a minha formação, eu consigo emprego onde quiser. Essa Tabata Amaral aí, a tal, ele fica arrotando, quer dizer, arrotando não, pode ser que ela tenha origem humilde, periférica, da favela, o pai era trocador, né, de ônibus, cobrador e tal, mas enfim, ela já dá muito valor, ela sabe o cacife que ela conseguiu comprar na sua associação com Jorge Paulo Lemann, com a bolsa que recebeu, com a proximidade que certamente teceu lá em Harvard com Mangabeira Unger, ela sabe que está coberta, apesar dessa formação se mostrar bastante deficiente, porque sequer o subjuntivo ela conhece, sabe conjugar, né, Felipe Quintas, para concluir. Exatamente. Primeiro que Harvard não é referência para nada, né? É só ver o nível, de Harvard. Aliás, uma das cadeiras mais valorizadas em Harvard na ciência política é a cadeira Jorge Paulo Lemann, né? A Jorge Paulo Lemann Chair. Não sei se você sabia dessa, né? Inclusive que o detentor dela é o Scott Mainwaring, né? Que é um brasilianista, né? Que é um estadunidense que estuda o Brasil e que formou toda essa visão tucana entreguista de país que é repetida de uma forma colonizada e vira-lata aqui dentro por boa parte da Academia de Ciência Política. E esse cara é o ocupante da Jorge Paulo Lemann Chair, né? Então, Harvard não é absolutamente referência para nada, né? E outra coisa, quando ela fala isso, né, na verdade, ela está expressando toda a psicopatia da oligarquia brasileira, né? Ou seja, me formei em Harvard, me formei no exterior e o resto que se exploda. É isso que ela está falando. Né? Ela é um robô, né? Você vê pela fala dela que ela é absolutamente robotizada, né? E quem manda nela, quem robotiza ela, né? Por quem ela aceita ser robotizada é a oligarquia brasileira, cujo maior representante hoje é Jorge Lemann. Né? Ela está expressando todo o egoísmo, toda a psicopatia, toda a baixeza, toda a violência da classe dominante brasileira quando fala isso. Né? Ela não é de direita, ela é de extremíssima direita. Né? Por ela, o Bolsonaro explodia o Brasil. E é por causa de gente assim que o Bolsonaro tem carta branca para destruir o Brasil como ele está fazendo. Né? Porque o projeto do Bolsonaro não é só do Bolsonaro, é o projeto de uma oligarquia anti-brasileira, de uma oligarquia que detesta o Brasil, detesta o povo brasileiro, detesta a história brasileira, detesta a cultura brasileira, detesta tudo que tenha Brasil, detesta o S do Brasil. Né?
Aliás, não à toa o logo do Brasil no exterior mudou. O Bolsonaro mudou, tirou o S e colocou o Z. Né? Porque essa oligarquia detesta o S do Brasil. Essa oligarquia detesta a luso-tropicalidade do Brasil. Essa oligarquia detesta tudo que é brasileiro com S. Né? E Bolsonaro é parte dessa oligarquia e Tabata amoral também. Né? Não é amoral, não, é amoral, porque o projeto dela é absolutamente amoral. Ela e Bolsonaro, tudo a ver. Né? Ela, Bolsonaro e Jorge Lema. Um homenagem a Truá para... eu ia falar o palavrão aqui, mas acho que fica o palavrão começa com F, né? Para o Brasil. Né? É isso que está acontecendo, essa a realidade. E lamento muito por quem tem acreditado nessa canalha da Tabata Amaral. Porque está no mesmo nível. É claro que todo mundo tem o direito de se enganar, mas para se enganar tanto assim, quem se enganou com Tabata Amaral está no mesmo nível do eleitor do Bolsonaro que acreditou no Bolsonaro. Só que com uma diferença: muito eleitor do Bolsonaro quer isso mesmo. Né? Muito eleitor do Bolsonaro se sente representado pelo Bolsonaro. Né? Muito eleitor e muito apoiador da Tabata Amaral, a princípio, não. Mas também não duvido que muitos desses apoiadores da Tabata Amaral realmente se sintam representados pela escrotidão dela. Né? Só que talvez eles não tenham a mesma coragem dos bolsominions de assumir essa escrotidão. Né? Mas se os que realmente acreditaram que a Tabata era de esquerda estão no mesmo nível de alfabetização política, estão no mesmo nível de analfabetismo político do que os bolsonaristas que acreditaram que o Bolsonaro ia acabar com a corrupção, ia trazer de volta o emprego, ia fazer do Brasil igual aqueles folhetinhos de testemunha de Jeová, aquele paraíso ali. Né? Então, é basicamente isso que tenho a dizer hoje. Muito bem, Felipe. Para fechar, só em uma palavra aí, a pergunta também vai para o Rubem Gonçalves daqui a pouco, que está nos ouvindo, que é o seguinte: na sua opinião, em uma palavra, o PDT, se você fosse aí, mandasse no PDT, na sua comissão de ética, expulsava Tabata e os outros 7, ou não, e expulsando, ia ao judiciário pedir o mandato, que é do partido, não dela, ou não? Primeiro que se eu fosse o manda-chuva do PDT, eu nem teria aceito essa turma dentro do partido. Agora é tarde. Mas, de qualquer forma, expulsar é o mínimo que se deveria fazer, mesmo que se perdesse na justiça o direito ao mandato, mas, no primeiro momento, é melhor valorizar a qualidade do que a quantidade. Né? Se a questão é defender... Porque para que serve a bancada de um partido? Para poder fazer número em defesa de algum projeto. Né? Tabata Amaral e esses outros aí que votaram a favor da reforma da Previdência já mostraram que eles vão sempre votar com o Jorge Lema, que eles vão sempre votar com a oligarquia. Então, eles estarem no PDT ou estarem no Novo, no PSDB ou no PSL, tanto faz. Né? Em termos de defesa de agenda, tanto faz o partido que eles estão, porque eles vão votar sempre de uma mesma forma. Então, para o partido, é melhor valorizar a qualidade do que a quantidade. Agora, de qualquer forma, o PDT acabou politicamente depois dessa. Né? Se o Lupe e o Ciro Gomes, mesmo ameaçando publicamente, não conseguem manter a fidelidade de 1/3 do partido deles, então esse partido não tem condição nenhuma de liderar alguma coisa. Né? Esse partido não se acerta nem para dentro, como é que vai se acertar para fora? Como é que vai convencer, como é que vai dirigir um projeto de desenvolvimento, um projeto nacional trabalhista no Brasil? Então, o PDT acabou, está desmoralizado. Tabata Amaral, a Tabata Amaral, uma bomba atômica dentro do PDT, não foi por falta de aviso. Nós avisamos que isso ia acontecer. O momento chegou e o mínimo que o PDT deveria fazer agora era expulsá-la. Não ia resolver todo o problema, porque o estrago já está feito, mas pelo menos ia manter a coerência com alguma linha. Agora, o desbunde total, né, depois dessa ameaça, ela continuar no partido. Né? É o descalabro total isso. Né? Depois de ter sido ameaçada, ela... ameaçada de ser expulsa do partido, ela vai, vota contra o partido, vota contra o povo brasileiro, vota contra os trabalhadores, continua
no partido e ainda é paparicada lá com um deputado de Minas, o Mário Heringer, né? Ainda é paparicada depois dessa, né? Ou seja, é um descalabro total e mostra que o PDT, enquanto partido trabalhista, acabou. Pode trocar o T por Tabata, né? É, Partido Democrático da Tabata, né? Partido Democrático Tabatanista, né? Pode trocar para isso, Partido Democrático Tucano, né? Pode trocar para isso, porque acabou o trabalhismo do PDT. O trabalhismo do PDT não acabou quando o Brizola morreu, acabou por esses dias aí, quando a Tabata Amaral e outros se colocaram contra a direção do partido e sequer foram punidos. Ou seja, liberou geral dentro do partido, infelizmente, porque o PDT é o partido de Getúlio Vargas, né? É o partido de Leonel Brizola, é o partido de João Goulart, é o partido de Darcy Ribeiro, né? Não merecia isso, né? Mas infelizmente aconteceu, e não é o PDT, quem mais perde não é o PDT, não, é o Brasil, né? Esse é o principal derrotado, né? Não é o Ciro Gomes e o Lupe já estão com a vida ganha, né? Quem perde mais é o Brasil, quem perde mais são os mais de 200 milhões de brasileiros sem aposentadoria, sem Estado, sem proteção social, e que, se continuar nesse ritmo que Bolsonaro e Tabata Amaral imprimem ao país, daqui a pouco não terão nem mais país, né? E é curioso porque a desnacionalização final do Brasil, além da desintegração do seu território, vai ser a desnacionalização da sua população, né? Forçar a população brasileira a virar refugiada pelos 4 cantos do mundo à procura de um abrigo para sobreviver, né? Essa vai ser a desnacionalização final do Brasil, desnacionalizar a sua própria população, né? É esse o projeto, tornar o Brasil, de fato o Brasil vai se tornar globalizado, vai ficar igual esse lixo aí que fica vagando pelo oceano, boiando pelo oceano sem dono, né? E que todo mundo quer distância, né? Mas fica vagando por aí. Esse o projeto de globalização que existe para o Brasil, acabar com o Brasil e tornar a sua população lixo, vagando pelo mundo, sem ninguém que o queira receber e morrendo que nem inseto pelos oceanos aí, e no máximo servindo de comida de tubarão, no máximo, né? Porque é capaz de nem um tubarão querer a gente para comer, né? Vai ficar apodrecendo ali no mar, né? Infelizmente é essa a modernidade que o Brasil está adentrando, é essa modernidade de Bolsonaro e de Tabata Amaral. Isso aí, para evitar esse futuro sombrio, que você volta ainda na semana que vem, na segunda-feira, próxima segunda-feira, para comentar. Exatamente. Aí na segunda-feira eu quero falar das raízes de tudo isso, como tudo isso começou, como é que a gente chegou nesse ponto. E aí, na segunda que vem, eu vou explorar isso. Maravilha, combinado, Felipe Quintas. Ok, então muito obrigado a todos aí, né?